Cumprimento a amada igreja de Deus na paz do Senhor. Me sinto feliz em estar aqui, conhecendo mais essa parcela do povo de Deus que iremos juntos morar na Nova Jerusalém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço ao pastor querido amigo, pastor Fábio Soares. Muito obrigado. Que Deus lhe abençoe, meu irmão, pela confiança, pela honra, pela gentileza. Peço a Deus que abençoe todos os obreiros que estão à minha retaguarda, aos cantores, aos pregadores que estão aqui nesse momento. Sem muita demora, meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Juízes. Juízes, capítulo 2, capítulo 7, versículo 2. Juízes, capítulo 7, versículo 2. Glória a Deus. Diz assim, Juízes capítulo 7, versículo 2, diz assim: E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas à sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Glória a Deus. Aleluia. Nesta noite nós trouxemos uma palavra da parte do Senhor. Vamos fazer uma pequena oração. Senhor amado Deus, Pai de infinita graça e misericórdia, coloca na minha boca nesse momento a Tua palavra, Senhor, que ela possa exortar, que ela possa consolar, que ela possa edificar. Dá-me, ó Deus amado, a palavra de avivamento, Senhor, a glória, para que o povo possa entender qual o real objetivo da missão da igreja aqui nesta vasta terra. No nome de Jesus, o Teu Filho, te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Juízes capítulo 7, versículo 2, eles nos conta a história em que Gideão, ele estava prestes a travar uma grande guerra com os midianitas. Gideão, então, agora, ele foi orientado por Deus para convocar um exército para que pudesse combater os midianitas. Então Gideão agora manda um aviso, manda uma carta, manda uma petição na qualidade de juiz. Ele manda as 4 tribos mais próximas dele naquele momento: a tribo de Manassés, a tribo de Asser, a tribo de Zebulon e a tribo de Naftali. Então, nesse momento, com essa convocação, ele conseguiu agagear, conseguiu juntar, conseguiu promover a junta de 32 mil soldados, 32 homens prontos para o combate. Esses 32 homens agora estavam à disposição para que pudessem combater os midianitas. Quando o Senhor, por sua própria vontade, entrou em contato agora com Gideão e disse: Gideão, muita calma nessa hora. Gideão, eu estou vendo que há um número muito grande de soldados e eu não posso permitir que isso aconteça, porque senão pode ser que, como ele disse na própria palavra, esses soldados vão ganhar a guerra porque eu vou dar a vitória. Eu, o Senhor, dou a vitória. Você tem que crer, meu irmão, que quando você está em batalha, a vitória vem porque o Senhor é soberano de todas as coisas. Não por conta da sua capacidade, não por conta da sua inteligência, muito menos por sua estratégia. A vitória vem porque o Senhor dos exércitos está contigo. É por isso que a vitória vem. Então agora o Senhor colocou na boca de Gideão a seguinte situação: que ele dissesse para o povo que está em muito, o número está muito grande, a quantidade é enorme, 32 mil homens, é um exército muito grandioso para aquele momento. Então o que acontece? Agora ele disse para Gideão, em outras palavras, que Gideão tinha 2 inimigos naquele momento. Gideão tinha um inimigo da forma física, que eram os midianitas, mas naquele momento também Gideão estava prestes a combater a soberba, ele estava prestes a combater o orgulho, porque se aqueles homens ganhassem naquela quantidade enorme de soldados a batalha, poderia ser que o coração de alguns daqueles se ensoberbecesse diante do Senhor e jamais iriam atribuir a vitória ao Senhor.
Eles iriam dizer que conseguiram tudo por sua própria força. O seu ego ia inflar e ia dar um prejuízo maior ainda ao povo de Deus, distanciando do Senhor. Então, meu amigo, você que está essa noite, que ainda não fez a sua confissão de fé, entenda que tudo que ocorre na sua vida é pela permissão de Deus. Se as coisas ainda não aconteceram da forma que você quer, é porque ainda não é hora de chegar a sua vez. Então, o que Deus falou para Gideão naquele momento? Deus falou para Gideão, disse o seguinte: você vai fazer da seguinte forma. Juízes capítulo 7, versículo 3. Você vai dizer para os medrosos e os covardes se afastarem por um momento deste exército. Uma palavra muito difícil para Gideão dizer naquele momento, porque se ele fosse um homem 100% carne, ele poderia dizer: meu Deus, e agora vai ficar só eu e alguns? Porque 32 mil eu não posso levar, quem eu vou levar então? A Bíblia diz que naquele momento que ele disse aquela palavra, saíram 22 mil dos 32 mil homens. Então imagine se ele tivesse ido para a guerra com um volume gigantesco de 32 mil, ele ia ficar só com 10 mil, porque a metade, Deus tinha mandado, mais da metade até, Deus já tinha mandado separar, porque eram medrosos, eram covardes. Mas eu quero lhe dizer que Deus mandou separar de lado, não foi um momento de exclusão. Você tem que entender que há momentos que Deus não permite que você participe de determinadas situações, porque você ainda não está preparado para fazer isso. Entenda que a primeira palavra profética que o Senhor te envia nesta noite é que, se você ainda não está na posição que você queria, é porque a capacidade ainda não chegou a você. O Senhor ainda não te capacitou. Você está apenas separado. Enquanto a guerra está sendo travada, o Senhor está te aprimorando, o Senhor está te aperfeiçoando, o Senhor está te capacitando. Entenda que o Senhor ainda não te deu a posição esperada, porque a hora ainda não é chegada. Aleluia! Nesse momento, Deus falou para Gideão, para que ele afastasse os medrosos, porque lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 20 e no versículo 8, diz assim: e o centurião e os oficiais falaram ao povo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne a sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu. Já era costume do povo de Deus não batalhar com medrosos e com pessoas que não tinham coragem. Era muito difícil você enfrentar uma guerra com aquela pessoa que não tem o ânimo, não tem a disposição para trabalhar naquele momento. A pessoa, você chama muitas vezes o irmão: irmão, vamos enfrentar essa batalha. Ah, não sei, nós não temos capacidade, nós não damos conta. Tem aquele irmão que ele é pessimista, ele sempre está dizendo não, quando na verdade você, quando entra numa guerra, você é um cristão, você aceitou a Jesus, o único e suficiente Salvador da sua vida. Você tem que entrar na batalha já sabendo que a vitória é garantida, porque o Senhor é quem dá a vitória. Eu não posso entrar numa batalha confiando somente no meu simples esforço. Então, nesse momento, esses irmãos estavam lá, mas não tinham a coragem, a disposição para enfrentar o momento. Veja que Deus tinha razão. Quando o Gideão falou que era para separar o povo, os medrosos que se afastassem, os medrosos que se apartassem, ficaram apenas 10 mil homens. 22 mil já tinham saído fora. Então nessa noite eu quero chamar a atenção justamente para os 27, os 31.700 homens que ficaram ali. Os 300 já foram motivo de hino, os 300 já foram temas de festa, os 300 já foram milhares e milhares de mensagens pregadas a respeito dos 300. Mas eu quero chamar a sua atenção para os 31.700 que faltaram naquele dia. 22 mil eram medrosos, 22 mil eram covardes e foram apenas afastados. Eles foram afastados por um momento. Glória a Deus. Agora com 10 mil homens, o Senhor mais uma vez chama a Gideão e diz para ele mais uma vez: ainda tem muito.
Ainda tem gente que pode se ensoberbecer se eu der a vitória, porque a vitória é garantida quando você trabalha aos pés do Senhor. A guerra a gente ganha de joelho, e essa aí é o motivo da nossa vitória, nossos jejuns e nossas orações. O que aconteceu então? Agora o Senhor disse: fala ao povo que vá beber água, e você vai prestar atenção na forma como esses homens se agacham para beber. Aquele que agachar como um cão, lambendo a água, tu separa para um lado. Aquele que pegar a água com a mão e levar a boca, tu separa para o outro lado. E assim Gideão fez, convocou os homens a um treinamento, e após o treinamento, pediu que eles fossem se alimentar e beber a água lá no riacho. O que aconteceu? A Bíblia conta que apenas 300 homens pegaram a água com a mão, levaram a boca, olhando para um lado e para o outro, para trás, para todo o seu arredor, para ver o que ia acontecer, para que não fossem pegos de surpresa. Apenas 300 destes 10.000 homens que estavam ali. 9.700 caíram na água com a boca, como se não tivesse, displicentemente, sem nenhum compromisso, sem nenhuma responsabilidade, nenhuma estratégia, sujeitos a qualquer hora a cair por qualquer estratégia do inimigo, porque ele não para, ele não toscaneja, ele está sempre ao nosso derredor, rugindo como leão para nos tragar. Então o que acontece? Nesse momento apenas 300 beberam da forma, pegando a água com a mão. Esses outros, então, agora Gideão separou para o outro lado. Agora nós temos uma situação. No primeiro momento, nós tínhamos aqueles que eram covardes, que eram medrosos. Agora, nesse outro momento, nós já temos uma outra turma que é afoita demais. Nós já temos uma outra turma que já são empolgados demais. Já chegaram, já foram bebendo água logo, já não estavam nem aí, displicentemente, de forma irresponsável, sem nenhuma estratégia, sem vigiar. Então agora Deus manda separar também para esse lado, separa eles, não vão me servir, porque veja bem, no momento Deus separou eles, mas não excluiu. Entenda bem, quando o Senhor te separa de uma situação, Ele não está querendo te excluir de forma alguma. Ele está, a segunda palavra profética para você essa noite, Ele está te poupando. O Senhor, quando Ele te separa, Ele está te poupando, porque teu coração não está preparado para aguentar qualquer coisa que possa vir. De qualquer maneira, é necessário que você seja afastado um pouco e amadureça para que você possa conduzir a obra de Deus de uma forma mais coerente. Então, nem sempre quando o Senhor te aparta, quer dizer que Ele está te excluindo. Quando o Senhor te aparta, Ele está te moldando, Ele está te capacitando, Ele está fazendo com que você fique mais maduro naquele determinado trabalho. Então, nesse momento agora, esses homens foram separados. Agora nós tínhamos uma situação em que nós tínhamos os empolgados, tínhamos os afoitos, tínhamos de outro lado os covardes, tínhamos do outro lado os medrosos. E agora essas pessoas estavam separadas. Por que eles tinham que estar separados? Porque na hora, por exemplo, essa batalha era totalmente estratégica. Primeiro iam se tocar a corneta, depois iam se quebrar os cântaros e depois iam se gritar. Já pensou se um medroso na hora H corresse, deixasse só a pequena parte? Já pensou se um afoito ou um desses mais empolgados quebrasse o cântaro ou trocasse a trombeta antes da hora? E estragar toda a estratégia. A gente não pode ser de forma empolgada demais para trabalhar com o Senhor. Temos que trabalhar com moderação, porque o Senhor, Ele quer a sua obra feita com diligência, sim, mas Ele quer também feita com simplicidade e com dignidade. Quer feita com diligência, mas bem feita, de uma forma sucinta, mas eficaz. Então o que aconteceu com aqueles homens naquele momento foi que agora nós tínhamos não só os empolgados, mas também nós tínhamos os covardes. E Deus pegou e disse: olha, separa, vamos para a guerra somente com esses 300. Então esses homens, esses 31.700 que ficaram separados, ficaram lá
voltaram para casa. A batalha começou apenas com esses 300. E a Bíblia diz, lá no livro de Juízes, que quando os 300, eles foram na batalha, a Bíblia diz que eles quebraram os cântaros, a Bíblia diz que eles tocaram as trombetas. No momento que eles fizeram isso, os midianitas começaram a se degladiar entre si, começaram a se esfaquear, começaram a se degolar, começaram a se matar. Causou um tumulto muito grande entre eles, um transtorno muito grande, e os que não se mataram, correram. Os que não se mataram, fugiram. E veja bem como é a palavra de Deus. Veja muito bem como é a palavra de Deus. Quando esses homens estavam fugindo, o pequeno restante que sobrou do grande exército dos midianitas, Gideão mandou a palavra para aqueles que tinham voltado, para aqueles que outra hora eram chamados de covarde, para aqueles que outra hora eram chamados de empolgados, para aqueles que outra hora eram chamados de medrosos. Disse: agora persegui os que estão fugindo. E a Bíblia diz que quem perseguiu os medianitas foram os da tribo de Naphtali, os da tribo de Assé e os da tribo de Asaf. As três tribos que tinham voltado, que outra hora eram medrosos, que outra hora eram incapacitados, que outra era afoito. Esses agora foi quem surpreenderam e venceram a guerra. Quando os midianitas estavam fugindo, os 300 não foram mais os que terminaram a batalha. Quem terminou a batalha foi aquele que não servia. Quem terminou a batalha foi aquele que não dava certo. Quem terminou a batalha é aquele que não sabia. Quem terminou a batalha era aquele que não tinha força. Quem terminou a batalha é aquele que não tinha coragem. Quem terminou a batalha era aquele que não dava certo. Quem terminou a batalha foi você, foi eu, que estamos aqui hoje, enfrentando a palavra de Deus para o mundo vil. Estamos pregando a palavra, enquanto muitos estão por aí somente esperando. Estão agora afastados por causa da falta de coragem, por falta de disposição, por falta de um avivamento. O que é o avivamento? O avivamento é necessário para que as pessoas entendam que a hora é chegada. O recado de Jesus, para que a palavra seja pregada, já foi dado. Então nós precisamos entender que, nesse momento, os equilibrados serviram sim, mas aqueles que eram medrosos, aqueles que eram covardes, aqueles que eram desequilibrados, aqueles foi que deram a vitória naquele grande dia, naquela grande batalha. Então o que isso quer dizer para nós, meus irmãos, nessa noite? Quer dizer que o Senhor nunca vai desistir de você. Essa é a palavra profética para você essa noite. Nunca pense que o Senhor não me deu aquela função, não me deu aquele cargo, não estou pastoreando, não estou servindo dessa forma porque não sirvo. Pelo contrário, você está sendo capacitado da forma que Deus quer. Você tem que entender que o Senhor nunca vai desistir de você. A vitória é sua, a palavra também está contigo. O Senhor nunca deixará de te apoiar, de te dar força. Na hora certa, Ele vai fazer você ser aquele varão valoroso. Na hora certa, você vai ser aquela irmã de oração. Na hora certa, você vai ser aquele pregador de multidão. Você vai ser tudo aquilo que o Senhor te prometeu. Porque a palavra de Deus, ela não volta em vão. A palavra de Deus não volta sem ser cumprida. Então nessa noite, Deus está dizendo para você que está te preparando. O Senhor está apenas te preparando. Você está numa parte afastada, mas a guerra continua. No momento certo você vai estar participando da batalha, capacitado da melhor forma possível. Glória a Deus. Então nesta noite, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê uma visão além, para que nós possamos entender qual o propósito do Senhor na nossa vida. Por que eu ainda não estou desenvolvendo o papel que era do meu desejo? Porque ainda não é chegado a hora. Na hora certa, o Senhor vai fazer com que você esteja com a sua permissão para atuar da forma que você está desejando. Continue orando, continue fazendo por onde o Senhor vai te dar a vitória, porque a palavra do Senhor não volta em vão. Então Deus está te preparando, não se esqueça disso. Ele nunca desistirá de ti. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.